a Trindade Santa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Vou tentar fazer 1 minutinho de silêncio para Deus tocar no nosso coração. Vamos ver o que disser. Não podemos falar porque na esquerda, para a máquina funcionar, nós teríamos dificuldade. Então, a gente podíamos rezar uma Ave Maria, porque a gente tem certeza que Nossa Senhora sempre nos acompanha, está sempre conosco, é a nossa companheira e mãe, sempre fiel. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto Santa Maria, do vosso ventre, Jesus. a hora da nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo para enquanto o Marcos coloca para nós aí os slides, eu também não sei se ele está gravando. Em todos os casos, a gente poderia fazer aqui uma pequena introdução, aí só em português mesmo, mas depois os slides vão nos ajudar. Essa live ela tem por finalidade mobilizar, sensibilizar a todos nós para o Congresso. Tá? Então, a Moema falou sobre a mística da outra vez, hoje eu estou falando sobre a secularidade, e depois vamos falar sobre a profecia. Então, é uma linha, uma perspectiva de mobilização. Nós dividimos em equipes de trabalho. A equipe que pensou, refletiu, o subsídio da secularidade foram a Adriana, a Dália, a Carla, a Guadalupe e a Roni e eu. Então, nós somos uma equipe de 6 pessoas que refletimos e pensamos um pouco aí sobre a secularidade. E aí nós passamos para todos os institutos um questionário que nós estamos trabalhando neles ainda. Hoje, algumas coisas que eu vou falar já foram tiradas deste questionário. Tá? Sei que tem algumas pessoas da língua espanhola, a gente ainda não conseguiu encontrar aqui um meio aí para falar, mas hoje eu pensei em estabelecer os slides em português e espanhol. Se tiver alguma coisa de tradução errada, vocês antecipadamente já peço desculpa, né? Porque não é o idioma da gente, então às vezes a gente comete alguns erros. E aí espero que as pessoas facilitem, qualquer coisa a gente avalia isso. Eu acho que o Marcos está com uma... Acho que agora deu certo.
É o Zinete que vai colocar para nós, então, né? Está falando do Marco, mas tudo bem. Eu não sei se o pessoal... Você sabe, Zinete, se está gravando? Sim, está gravando sim, professor. João Então, também está gravando sim. Alzinete, isso é bacana, porque aqueles que forem da língua espanhola depois podem olhar os slides com mais tranquilidade. Então, pessoal, aqui nós temos como reflexão hoje a secularidade. Eu dei um título, porque eu acho que é importante a gente ter um título, que é Os Consagrados Secular, Artesão da Paz para uma Sociedade. Tá? Quando a gente olha para uma temática como esta, em que a gente está pensando na secularidade ou a questão secular, geralmente, quando a gente fala dessa palavra, a gente está pensando em quê? Nós estamos pensando no mundo. Tá? Talvez nós falamos secularidade, e aí a gente traz vários sinônimos para isso. Né? A gente fala secularidade, o mundo, o planeta, o território, a cultura. E aí, quando nós falamos disso, nós estamos falando que em um espaço construído e produzido pelos humanos, pelas pessoas. Né? Então, quando eu estou falando de secularidade, eu estou falando de mundo, eu estou dizendo que é um produto, é algo feito pelos homens na relação entre eles e na relação com a natureza e na relação com as instituições. Toda vez que nós estabelecemos relações com o outro, com as instituições e com o planeta não, com a natureza, a gente produz cultura. Nós estamos produzindo cultura, estamos produzindo símbolos, instituições, etc. Isso tudo nós chamamos do mundo. Isso é o mundo. Tá? Isso é a secularidade, que nós vivemos no mundo. Então, quando falamos do mundo, nós estamos falando dessas questões, tá? Só para deixar claro para todos nós do que nós estamos falando. Né? E aí a gente fala, olha, o consagrado é um artesão de paz. Buenas noches, Gladys Peña. Soy Gladys Peña. Fala, Penha. Gladys Peña, Venezuela. Então, quando nós estabelecemos como um artesão da paz, né, em uma sociedade nova no mundo, nós estamos entrando nesse espaço que é o mundo. Tá? Alzinete, você pode passar dois slides, por favor? Acho que não está indo. Só um momento. No slide... Um probleminha técnico. Não está indo. Então, pode ir falando, a gente já retorna. Tá ok. Quando a gente fala que o consagrado secular é o artesão da paz, nós geralmente estamos pensando no Evangelho, tá? Porque se nós falamos que é para viver no mundo, o que Jesus falou para os discípulos e falou para as pessoas? Deixo-vos a paz, vos dou a minha paz. Né? Quando a gente olha para o Evangelho, Jesus sempre fala isso, deseja a paz para o outro. Tá? Em cada lugar que cada um de vocês entrarem, deseje sempre a paz. Tá? Aonde entrar, dizei primeiro, a paz a esta casa, a paz nessa instituição. Então, por onde nós passamos, nós desejamos a paz e construímos a paz. Esse é o papel e é a missão, a vocação do consagrado secular. Vós sois sal, Jesus diz. Né? Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Tá?
Alzinete, se você tiver com dificuldade, será que eu consigo passar aqui? Eu só preciso, ô João, consegue sim. Só que eu tive um problema aqui, eu não consigo, eu consigo passar, mas não consigo visualizar. Eu vou sair daqui e vou entrar novamente. Aí você consegue passar aí. Aí eu vou tentar. Se eu conseguir passar aqui, Tá. só que eu não vou ver ninguém. Se alguém tiver alguma Ou pergunta, então, alguma colocação, faça. Vocês estão vendo aí? O texto não, João. Não apareceu o texto, não. Você abriu o seu celular, seu Google Meet. Abriu coisa, mas o texto não. Então, vamos ver o que eu consigo fazer aqui, tá? Interromper. E agora? Tem dia que essas máquinas elas são muito... João, Oi, Marcos pediu se eu conseguiria passar. Eu consegui abrir aqui no Note. Se você quiser, eu posso tentar. eu acho melhor, porque aqui está difícil. Vamos ver aqui. Só um minutinho. Tela inteira. Tirar. Aí está. Estão vendo? Ver. Olha, Agora está dando. É Parou. grande? Não, parou agora. tinha aparecido e ficou... Deixa eu fazer o mesmo caminho de volta. Foi algum comando aqui que eu errei. Rafaela, esse negócio, quantidade... Aí. Ótimo. Aê. Você pode ir para o terceiro slide? Terceiro. Isso, aí. Então, o que eu estava conversando com vocês e falando que quando nós vamos atuar no mundo, né, cumprir a nossa missão no mundo, viver nossa secularidade, sermos consagrados secular,
o que Jesus nos ensinou foi isso. Logo ali em São João, ele diz: toda vez que vocês forem a algum lugar, diga isso: deixo-vos a paz e dou-vos a minha paz. Tá? Depois, onde entrares, dizei primeiro a paz a esta casa. Cada pessoa que nós visitamos, cada pessoa que nós nos encontrarmos na América Latina, né, em todo esse continente grande que é a América Latina e Caribe, nós vamos sempre desejar para as pessoas a paz. Nós somos artesão da paz e não da violência, né? Hoje vivemos violências nas escolas, violências na rua, nos hospitais, nas casas, etc. Mas por onde nós passamos, nós somos construtores da paz e desejamos para todas as pessoas a paz, né? Cada um aqui, cada um de nós, estamos comprometidos em avançar em direção à paz. Então, viver a secularidade, viver no mundo, nós temos uma proposta para o mundo, nós temos uma ação dentro do mundo, nós temos algo a dizer para o mundo. O algo que nós temos a dizer para o mundo é que nós somos construtores da paz. Mas Jesus ainda diz mais para a gente: vocês não são só construtores da paz, vocês também são sal, vós sois sal, e também vós sois a luz do mundo. Então, veja, por onde nós passamos, nós vamos dando testemunho. É um pouco o que nas leituras que nós estamos vendo esses dias que São Pedro faz, né? Vocês teve coragem, né? Deseja a paz para todos, faz suas coisas e falam aquilo que Jesus manda. Rafaela, se puder passar para o próximo, eu te agradeço. Tá. Então, hoje, nós vivemos numa era secular, né? Houve um tempo em que as pessoas tinham uma cultura que era uma cultura religiosa. Era praticamente a gente... dificilmente uma pessoa não iria acreditar, né? Se a gente pegar alguns períodos da Idade Média, era quase impossível não acreditar. Nós vivíamos numa vida religiosa, no mundo de uma cultura muito religiosa. Esse autor aí, chamado Charles de Taylor, ele tem um livro que se chama Uma Era Secular, né? Ele é um canadense, um filósofo católico, e que ele fez um estudo sobre o que é o mundo secular, né? O que significa quando nós falamos de secularidade ou secular. E ele faz um belíssimo estudo, interessante, que tem vários documentos da Conferência Mundial, que, ao ler, eu vi a citação desse autor. Então, ele descreve a passagem de uma sociedade em que era impossível não acreditar em Deus, para uma sociedade na qual a fé é apenas uma possibilidade entre outras possibilidades, tá? Quando nós estamos falando do mundo, da secularização, nós estamos dizendo que não existe um único jeito de crer, um único jeito de viver a fé. É plural. Mas não é só o problema de viver a fé, também há a possibilidade de não acreditar, tá? Há a possibilidade de negar a existência de Deus, tá? Há várias possibilidades que ela está posta aí, né? É esse mundo que nós falamos, esse é o campo de nós vivermos a consagração, tá? Que é o campo plural, tá? Difícil, tem várias possibilidades, né? A semana passada estava discutindo sobre violência na escola, né? E aí um cristão, para não denominar ninguém, falou assim para mim: quando uma pessoa dessa ataca uma criança, a gente deveria dar um tiro na cabeça dela, né?
Aí eu falei para essa pessoa, olha, nós teríamos que contê-la em primeiro lugar e não matá-la. Aí ele disse, não, mas tem que matar. De qualquer jeito, a gente tem que matar essa pessoa, porque ela foi capaz de destruir a vida de algumas crianças. Aí eu falei para ele, olha, nós seguimos, como cristão, nós seguimos a palavra de Deus. E quando Caim matou Abel, Deus falou para ninguém fazer mal para ele. Está lá no Antigo Testamento. Ninguém vai fazer mal, porque cabe a Deus fazer esse julgamento. Né? Então, nós temos que refletir com as pessoas uma cultura que tem raiz na palavra de Deus. Por isso, nós somos artesãos da paz. Né? E vivemos em um mundo que tem muitas possibilidades. E essas possibilidades, às vezes, contaminam os cristãos. Os cristãos são contaminados, e aí a pessoa não sabe se ela está vivendo do Evangelho e para o Evangelho, ou se ela está vivendo uma ideologia ou uma coisa do mundo. Né? Então, ele examina. A Maria pediu ali a palavra, eu já lhe dou, mas é só fechar essa ideia aqui. Ele examina os aspectos seculares no cristianismo, as novas opções religiosas e até mesmo o ateísmo, né? Que quando nós falamos do mundo e da secularidade, nós estamos falando do mundo, né? Esse é o mundo que nós conhecemos e que nós enfrentamos. A Maria pediu a palavra, eu vi que ela ergueu a mão, não sei se ela quer falar. Tá. Podemos passar para outra, Rafaela? Pois não, Maria, você quer falar? Pode falar. Maria Santa pediu a palavra. Bom, eu vou falando. Veja, só pedindo para o pessoal da língua espanhola, aqui embaixo está em espanhol, tá? O texto está em espanhol, então é o que eu estou falando em cima. Há um outro autor que reflete a questão da secularização, ele faleceu, está com uns 3 anos, que é um teólogo chamado Padre Comblan. Né? O Comblan, ele escreveu um livro sobre a realidade da secularização. E ele vai dizer, olha, não é possível a gente definir um único conceito de secularidade, um único posicionamento. Mas uma coisa a secularização trouxe de bom para o mundo, segundo o Comblan. Tá? A secularização modificou todas as relações sociais. Tá? Tudo foi modificado. E, a partir daí, a gente não pode pensar a pastoral ou pensar os institutos seculares, a consagração secular, sem pensar na secularização. Né? Veja, nós somos secular porque estamos no mundo, só que o mundo vive um processo de secularização. Não é uma questão boa e nem ruim, é um movimento que cria possibilidades plural no mundo. Tá? Então, ele chama a atenção disso. E aí a pergunta do Comblan é interessante. Ele diz, como a igreja tem afetado esse movimento da secularização? A igreja influencia este movimento da secularização ou esse movimento influencia a igreja? Né? Esse movimento, nós influenciamos nesse movimento ou esse movimento influencia em nós? Porque a secularização, nós somos mais um dentro do movimento, nós não somos mais o único dentro do movimento. Então, nós temos que afetar o movimento da secularização. E o movimento da secularização nos afeta. Né? É como quando a gente está dentro do ônibus, para simplificar a linguagem, né? Ali tem um monte de gente dentro do ônibus, o ônibus cheio, nós esbarramos nas pessoas e as pessoas esbarram na gente. Né? E aí a questão é, qual vai ser o nosso comportamento quando esbarramos nas pessoas e as pessoas esbarram na gente? Às vezes a gente tem uma vontade de dar um chute na pessoa ou a gente vai acolher
aquilo dentro de um contexto da paz, né? Às vezes a pessoa pisa no pé da gente, suja a roupa da gente, né? Às vezes você tem que ir numa reunião, numa coisa, a pessoa vem, passa o pé, pisa na gente e tal. Como é que a gente também se comporta? Né? Como o outro se comporta para conosco e como a gente se comporta para o outro. Esse é o movimento da secularização. Como no mundo nós nos posicionamos e como afetamos as pessoas e como elas nos afetam. Tá? E o nosso amigo Comblan faz essa pergunta. Ele diz o seguinte, que a resposta para esta questão está no Concílio Vaticano II. O Vaticano II buscou responder essa questão. A Próvida, lá atrás, tentou respondeu do jeito que foi possível, e o Concílio Vaticano deu uma resposta mais ampliada para toda a Igreja, né? Sobretudo a Gáudio, tá? Que é o documento da secularidade. E também o magistério, a encíclica de Paulo, as encíclicas de Leão XIII, a Rerum Novae, coisas novas, né? As encíclicas de João XXIII, as encíclicas de Paulo VI, de João Paulo II, do Papa Bento e do Papa Francisco, né? E também as conferências da América Latina, né, do episcopado latino-americano. Desde Medellín, eles estão respondendo essa pergunta. Né? Desde a primeira conferência no Rio, eles respondem essa pergunta. Como o mundo afeta a igreja e como a igreja afeta o mundo? Né? Como nós vamos ter contato com o mundo sem deixar de estar enraizado em Jesus Cristo e no Evangelho? Né? Nós não vamos nos fechar, mas nós vamos avançar, nós vamos nos relacionar com ele. Né? Estão dizendo aí que o Comblan foi um grande profeta, e foi mesmo. Né? Ele viveu aqui durante muitos anos, nos formou, deu uma base de uma eclesiologia, ficou um bom tempo lá em Recife com Dom Helder, trabalhou muito para aquela região, né? E nos ajudou, e toda a América Latina tem umas reflexões do Comblan, mas tentando responder como nós cristãos, que é o documento de Aparecida, olhamos para o mundo, o que nós enxergamos no mundo, e como nós podemos transformar o mundo. Né? Então, quando nós estamos pensando da secularidade, de viver a secularidade na América Latina, enquanto igreja, enquanto discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, né, nós temos que dar respostas. Nós não damos qualquer resposta para o mundo. E também não acolhemos qualquer coisa do mundo. Percebem? Nós não vamos dizer qualquer coisa para o mundo e nem vamos acolher qualquer coisa do mundo. Nós estamos enraizados em Jesus Cristo, e nós também estamos comprometidos com uma igreja. Tá? Então, nós temos um porto seguro para responder e para acolher. Né? Talvez isso é o que o Papa Francisco está chamando de igreja em saída. Vamos passar para outra, por gentileza, Rafaela? As respostas da igreja foram dadas no Concílio Vaticano II, como eu disse para vocês, e nós temos aí o documento da Gaudium et Spes, que eu vou falar em português, porque às vezes a gente fala o latim e fala um pouco errado, né? Alegria e esperança. Essa é a tradução do documento. Né? Alegria e esperança para o mundo. Como dialogar com o mundo. Né? Esse é o objetivo desse documento, é falar da secularidade. Quem quiser entender a secularização, secularidade, secularismo, é esse documento. Esse foi o primeiro que a Igreja organizou, né? É uma constituição dogmática, portanto, ela tem uma natureza pastoral muito importante. Segundo aí os teólogos, especialistas,
foi a primeira vez que a igreja escreveu uma constituição dogmática pastoral, porque tinha outros documentos, outras constituições dogmáticas, como a Lumen Gentium, mas fala sobre o mistério da igreja, mas foi a primeira vez que ela escreveu uma constituição dogmática para falar da relação dela com o mundo, né? É interessante que na Próvida eram os institutos seculares os responsáveis pela secularidade, né? Era o carisma, que só pertencia aos institutos seculares. Esse carisma se ampliou com a Gáudio. Toda a igreja assume esse compromisso de refletir, de trabalhar e de ter uma outra visão sobre o mundo, né? É interessante essa perspectiva. E a igreja diz logo neste documento uma frase belíssima. Ela diz assim: não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no coração da igreja. Então, qualquer realidade humana encontra eco no coração da igreja, tá? Então, quando a gente falava lá, nós afetamos o mundo e o mundo nos afeta, né? E o próprio Papa Francisco tem dito isso, que a igreja em saída é para levar a igreja para o mundo, mas também é para trazer o mundo para dentro da igreja, né? Não as mazelas, mas as coisas positivas, boas, interessantes do mundo, trazer para dentro da igreja. Por quê? Porque toda coisa boa, toda coisa humana, mesmo o crime, a maldade, faz eco no coração da igreja. A igreja, por exemplo, a campanha da fraternidade hoje no Brasil sobre a fome, né, fez eco no coração da igreja, e ela deu uma resposta, tá? Então, é isso. O último documento que a igreja atualizou a questão da secularidade e do mundo, de sua relação com o mundo, é a encíclica do Papa Francisco, aí, Somos Todos Irmãos, que dá o nome aí Fratelli Tutti, né, que está aí. Nessa encíclica, ele diz o seguinte: olha, temos que estar atento às tendências do mundo atual, que dificulta a fraternidade, porque o que Cristo propôs, que todos somos irmãos, tá? A fraternidade mostrou para nós que a salvação se dá na relação com o outro, porque somos irmãos, né? É no mundo que nós nos salvamos, e isso está aí nessa encíclica, e aí a última atualização, me parece, que a igreja dá sobre a questão da secularidade. Podemos passar para a próxima, Rafaela, por gentileza. Tá. E o Papa Francisco dá uma definição para a secularidade consagrada, porque, veja, nós estamos falando de secularidade, de secularismo, da nossa vocação, do nosso campo de atuação. Nós somos consagrados que atuamos no mundo. Então, diz ele lá, ele dá uma primeira definição para que a gente comece a extrair as respostas que os grupos encaminharam para nós. Ele diz assim: a secularidade consagrada é um sinal profético. Isso é pesado. Pesado, mas é firme, é bom, porque ele chama a atenção assim: onde tem um consagrado secular, tem um sinal profético, tá? E quando a gente perde a capacidade da profecia, a vocação da gente perde a vitalidade, tá? Porque quando nós falamos de profecia, nós estamos falando de alguém que anuncia, que denuncia e que testemunha o reino, tá? Anuncia o reino, denuncia tudo aquilo que vai contra o reino, né? E testemunha o reino. Tá? São 3 dimensões quando a gente fala que nós somos um sinal profético. Nós trazemos uma esperança, tá? Porque nossa esperança está no reino, né? Ele nos exorta a revelar com a vida mais do que com as palavras, né? O testemunho profético, a gente testemunha com a própria vida, né? A gente entrega a própria vida para o outro, tá?
mas com palavras, né, essa questão do amor do Pai, para mostrar diariamente nas estradas do mundo. Então, é um testemunho que nós fazemos diariamente nas estradas do mundo, por onde nós passamos, seja quando nós estamos caminhando na Colômbia, na Argentina, nos estados brasileiros, Paraguai, Uruguai, Venezuela, por onde caminhamos nessa América, nós damos testemunhos diariamente, porque anunciamos a palavra, o amor do Pai. Né? Nós damos esse testemunho. Mais do que com as palavras, nós damos esse testemunho. Se alguma hora ficar alguma coisa não clara, pessoal, pode falar, sem problema nenhum. Pode passar, Rafaela, a próxima. Hoje, mais do que nunca, não é tempo de discurso vazio. Por isso que o consagrado secular é um sinal profético. Profético por quê? Porque a consagração ela não é um discurso vazio. Nós nos consagramos não para fazer discursos vazios, né? Mas nós nos consagramos para testemunhar o reino. Né? Veja, Jesus dizia o tempo todo, convertei-vos, o reino do céu está próximo, o reino do céu está em vosso meio, está entre vocês. Veja, nós nos consagramos para isso, e isso não é um discurso vazio, né? É uma atitude, um testemunho que muitas pessoas na América Latina que deram testemunho de Cristo pagaram com a própria vida. Tá? Aí a gente tem Oscar Romero, Dom Oscar Romero, que hoje é santo, e tantos outros mártires da América Latina que pagaram com a própria vida porque acreditaram em Cristo, porque testemunharam Cristo, né? Dá o testemunho de Cristo. A gente paga com a própria vida, né? Em alguns casos. E o Papa chama a atenção e diz, olha, vocês na América Latina têm que ser de testemunhas que atraem, né? Não é para nós ser proselitista, fazer proselitismo, né? Convencendo as pessoas por discursos falsos, mas nós temos que dar um testemunho que atrai as pessoas. Né? As pessoas têm que ser atraídas pelo nosso jeito de ser, pelo nosso jeito de viver, de testemunhar. Paela, você pode passar o próximo, por favor? Veja, por que tudo isso? Né? Porque a consagração secular é um sinal da presença de Deus no mundo. Secularidade é isso. O consagrado secular transmite o sabor do Evangelho. Você podia passar o próximo, Rafaela, por gentileza. Essa secularidade consagrada que os membros do Instituto da América Latina vivem, tem um objetivo, uma metodologia, né? Nas respostas que as pessoas os questionários que chegaram até nós, né, que foram, nós recebemos acho que 20 questionários, que nós sistematizamos 13. Os questionários que chegaram a nós traz uma metodologia, tá? Da vida consagrada, que está aí. Né? Lógico que peguei um texto do Papa para facilitar a minha fala agora, mas bate com a fala do Papa Francisco. O tempo todo nos ajuda a recordar a nossa experiência com as vizinhanças, né? Se a gente perguntar aqui, neste grupo, todo mundo vai falar dos seus vizinhos, né? Porque nós temos vizinhos, né? E quando a gente tem vizinho, a gente visita, a gente briga, a gente discute, tem divergência, mas tudo isso não nos afasta. Vem aí o próximo palavra-chave. Nós nos aproximamos das pessoas, né? Quer no ônibus, quer no transporte, quer na rua, quer no trabalho,
quer em casa, nós estamos sempre nos aproximando das pessoas. Tá? A gente poderia dizer que a consagração secular é um jeito de se aproximar das pessoas. Por isso que a gente não tem muita coisa, muita parafernália, né? Porque às vezes a gente usa muita coisa que nos afasta do outro, mas a gente é uma pessoa entre outras pessoas, né? Quem vê qualquer um de nós na rua, né, dentro do ônibus, na rua, no transporte, no supermercado, na farmácia, na unidade básica de saúde, não faz nenhuma distinção. Nós estamos tão próximos das pessoas que não faz nenhuma distinção. Aqui é o testemunho mais real da encarnação, porque foi isso que Cristo fez. Ele se igualou, se aproximou, viveu da aproximação no mundo com a gente, se igualou tal. Mas nesse caminho que nós fazemos com a vizinhança, de proximidade, é um caminho que produz credibilidade, né? As pessoas têm que olhar para nós e acreditar, e ter credibilidade. E nós temos que passar para as pessoas uma credibilidade, né? Veja, as pessoas, quando conversam com a gente, têm certeza que nós não somos fake, que nós não passamos fake news para os outros. Que quando chega fake news em nós cortamos, porque nós não somos um fake news. E Jesus não é fake news. E a igreja não é fake news. Então, dá uma credibilidade para nós, que quando as pessoas nos veem, elas acreditam no que nós estamos falando. E um outro elemento que nós temos, que é importantíssimo, veja, nós temos na nossa vizinhança, as pessoas que nós convivemos, nós produzimos uma credibilidade e nós também temos um profissionalismo. Cada membro do Instituto Secular tem uma profissão ou uma ocupação, mas nós nos encontramos aí, né? E essas questões todas que nós, veja, quando nós encontramos com os vizinhos, com as pessoas na rua, que damos credibilidade, nós temos no nosso ambiente, especialmente no nosso ambiente de trabalho, nós temos uma autoridade evangélica, né? Nós transmitimos o evangelho em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que somos. Então, essa é a metodologia do consagrado secular para viver no mundo. Podia passar a próxima, por gentileza, Rafaela? Né? Essa nós já comentamos de alguma forma, que é ser sal. Então, você pode passar para a próxima, por causa do nosso horário, por gentileza. Eu sei que eu cometo uma falha, que eu me empolgo muito quando eu falo, e eu tenho que me conter. Tá? Então, a forma é ter os slides e começar a pular, porque a gente sabe que o tempo já esgotou. Nós mandamos para todos os institutos seculares da América Latina, nós encaminhamos um texto. Uma das perguntas que apareceu foi essa daí. O que são secularidade, secularismo e secularização. Tá? De um jeito ou de outro, nós já falamos lá atrás de um autor que trabalhou a ideia de secularidade, do outro que trabalhou a secularização, que é o padre Comblan, o outro autor lá trabalhou um pouco com isso, os documentos do concílio, tal, eles trabalham essas questões, né? Mas nós, nas respostas, nós podemos extrair algumas coisinhas que já podemos sinalizar para o grupo, que, obviamente, a Adriana, a Dália, a Carla, a Guadalupe, a Rony, vamos trabalhar mais um pouquinho, né? Mas a gente já pode sinalizar algumas coisas. Então, lá nas respostas de vocês, apareceram isso. A secularidade, secularismo, secularização, constitui um desafio fundamental para o futuro da humanidade, da Igreja e de forma especial para os institutos seculares. Tá? Veja, constitui um grande desafio. Tá? Quando nós estamos falando de secularidade, de secularização, de secularismo, essa é uma discussão do século XIX para cá. Né? Esse desafio é tão grande que, se a Igreja não souber lidar com isso,
se nós não conseguirmos lidar bem com isso, o cristianismo pode correr risco até de desaparecer, tá? A própria igreja. É lógico que vocês vão dizer assim que aqui eu fiz, eu sou o profeta da má esperança, né? Porque a gente quer sempre ouvir que a coisa caminha. Mas se a igreja não agir, se a gente não agir no mundo, o mal tende a crescer, né? O bem vai a crescer, porque existe um problema, pessoal, que quem estraga o mundo são os indiferentes, aqueles que não estão nem aí com o que está acontecendo. Tá? Os indiferentes, eles deixam o mal crescer. O mal cresce porque tem umas pessoas que são indiferentes, não reagem, não faz nada para evitar, para amenizar, para fazer o mal reduzir um pouco, né? A gente vai ficando aí aparece um que traz uma doutrina maluca, as pessoas saem atrás, aí outros fazem uma outra coisa mais maluca, as pessoas vão atrás. Isso tem de desaparecer. Vejam, aí vocês vão dizer assim, não é bem assim. Vejam as igrejas da Europa, tá? Veja, eu tenho alguns amigos na Inglaterra, eles têm me mostrado que tem muitas igrejas da Inglaterra que viraram museu. Não tem pessoa nem para participar das celebrações, né? Em toda a Europa tem essa experiência. E se nós não reagirmos, a América Latina também pode virar isso, né? A gente vai começar aí nas igrejas falando do passado, transformando em um patrimônio, em um museu, né? Hoje a gente tem que reagir a essas questões, a se posicionar diante dessas questões, né? Então, por isso, a secularidade, o secularismo, a secularização é um desafio para nós, muito importante, né? Tão importante que a igreja aprovou uma vocação para lidar com isso, para viver nesses espaços, né? Rafaela, você pode passar mais uma, por gentileza, né? Então, o termo secularidade, agora falar um pouquinho deles separados, né? O termo secularidade indica as condições das realidades do mundo. Então, quando nós falamos de secularidade, nós estamos falando do mundo, né? É o mundo, com a sua carga positiva de valores cristãos ou não, né? É lógico que a gente, quando olha para a secularidade, a gente só quer ver uma coisa positiva, mas também tem as suas dramas, suas questões, né? A secularidade, ela é uma realidade do mundo, né? Nós estamos no mundo, nós vivemos no mundo, e neste mundo nós temos que implantar os valores do Evangelho, aquilo que nós aprendemos de Cristo e aquilo que a igreja nos orienta, tá? A igreja nos dá orientação. Veja, todos os membros dos institutos seculares têm que conhecer um pouco ou perceber um pouco a doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja é que dá base para a gente enfrentar a secularidade. A igreja reconhece como um elemento essencial da consagração secular. Por que ela reconhece? Porque o consagrado secular vai viver na secularidade. Então, quando nós estamos falando desse termo, nós estamos dizendo que é uma realidade, tá? E uma realidade que tem um monte de coisas, de contradições, enfim. Pode passar para mim, a Rafaela, mais um. A secularidade tem vários sentidos, tá? Agora, para nós, para os institutos seculares, para a igreja, é um espaço de múltiplas vozes e diálogo plural, tá? Então, quando nós estamos no mundo, vivendo a nossa secularidade, nós encontramos com pessoas que professam uma fé espírita, outras que professam uma fé evangélica, outros que professam outros tipos de fé diferentes da nossa, né? Tem uma multiplicidade, as religiões de matriz afro, as religiões de matriz indiana, né? Os muçulmanos, nós vivemos nesses espaços. E também tem os ateus. Deixa eu, você
Pode falar, Lídia. A gente tem aí uma multiplicidade de voz, né? Pela qual o consagrado secular estabelece uma voz. Então, nós temos uma voz. Dentro dessas múltiplas vozes, tem a voz segmentada dos consagrados secular, que é a voz do segmento radical a Cristo. Essa é a nossa voz, né? Nós temos que testemunhar e transmitir para todos os valores de Jesus Cristo, né? Na palavra de Deus e na doutrina da igreja, né? Então, não é algo também que eu falo porque eu reflito e começo a falar. Não, é algo que eu estou extraindo do Evangelho, da palavra de Deus e da doutrina da igreja, que é traduzido num segmento de Cristo, né? Por isso, nós somos discípulos de Cristo. E, como discípulos de Cristo, nós estamos no mundo fazendo a nossa missão. Pode passar mais uma, Rafaela. O que nós extraímos das respostas dos questionários? Não é toda a resposta, tá, pessoal? Porque alguém pode olhar e falar, mas eu não respondi isso. É que alguém respondeu, a gente fez aí uma síntese. Mas qualquer coisa, vocês perguntam para a Carla e para a Guadalupe, tá? A secularização é um movimento de construção e de desconstrução da cultura, que propicia novas formas de conexões e de diálogos entre diferentes estruturas sociais e religiosas. Então, quando nós falamos, porque assim, uma coisa é a secularidade, uma coisa é o secularismo, outra coisa é a secularização. Quando nós falamos da secularização, nós estamos falando de um movimento que não deixa nada em pé, derruba tudo, constrói, desconstrói, refaz. É um espaço de um movimento democrático, que tem várias vozes, tem várias discussões. Por isso que o São João 23, o nosso querido Papa, ele dizia lá atrás que nós temos que aprender a dialogar com o mundo, porque se tem muitas vozes e várias formas de vida, nós somos mais uma a entrar nesse processo. Portanto, nós temos que dialogar. Temos que conversar com as diferenças, né? Com as estruturas sociais, as estruturas religiosas, nós temos que dialogar. A isso nós estamos falando de secularização. Pode passar a próxima, Rafaela. Aí já tem o secularismo. Veja, nós falamos de secularidade, estou tentando ser didático para a gente ter clareza, para eu mesmo também ter clareza do que eu estou falando. Nós falamos da secularidade, falamos da secularização, e agora nós estamos falando do secularismo, né? O secularismo é uma forma de ateísmo, né? Toda discussão e todo debate que passa pelo secularismo, eles buscam explicar e dar sentido à vida em um mundo sem Deus, tá? Essa é a questão do secularismo, tá? Como se Deus não existisse, e alguns autores até dizem que Deus morreu, tá? Que ele está morto, e por isso que o mundo está em confusão, tá? Exclui o sagrado do cotidiano, nega a existência de Deus, tá? E é nesse contexto de secularismo, de ateísmo, que os consagrados seculares devem testemunhar a presença de Deus na luta pela justiça e pelo bem de todos. Então, quando um grupo fala que Deus não existe mais, que Deus acabou, ou tem aquelas pessoas que professam a Deus, mas vivem como ateu, né? Porque tem pessoas que usam Deus como uma mercadoria para justificar os seus interesses, né? Então, essa pessoa também ela pratica uma espécie de ateísmo, né? Não é por isso que eu acho que Jesus deve ter dito assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Eu acho que Jesus já viu esse grupo que nós estamos
encontrando agora muito forte na sociedade. Ele fala em nome de Deus, mas manda matar o outro. Fala em nome de Deus, mas resolve os problemas pela violência. Fala em nome de Deus, mas explora o irmão. Então, essas pessoas também vivem um tipo de ateísmo. Tá? Veja que eu estou falando um tipo, porque alguns ateus não querem se confundir com essas pessoas. Porque vocês sabem que na América Latina tem a Sociedade dos Ateus, né? E a Sociedade dos Ateus diz que eles não praticam a crueldade, como esses grupos que falam em nome de Deus, mas que não acreditam. Tá? Eles fazem uma distinção. Faela, você passa para o próximo. Tá. Aí teve uma outra pergunta, agora eu vou correr um pouquinho, porque eu quero ouvir vocês. Eu tenho a ordem a não passar das 21h30. Veja, uma outra pergunta que foi mandada para vocês, e que houve várias respostas, foi sobre as dificuldades para viver no século XXI. Né? Quais são as dificuldades que o consagrado encontra, né? Então, a gente percebe aí uma cultura de morte, né? O ser humano é descartável, a descrença e o ateísmo têm aumentado muito, as igrejas na América Latina têm esvaziado, há um descrédito e um despreparo do clero, há uma inversão de valores, um mundanismo, as ideologias, falseamento do evangelho, os fundamentalistas. Então, veja, tudo isso também entrou dentro da igreja, né? Por isso que o Papa Francisco, de vez em quando, fala a hipocrisia também entrou dentro da igreja, né? Essas coisas também entraram dentro da igreja, né? E a vida do... Por isso, pessoal, vocês trouxeram esse posicionamento que a vida do consagrado secular requer uma boa formação para poder compreender esse movimento. Rafaela, você pode passar para o próximo. Vivemos, nesse momento, uma forte pressão do capital, do mercado, do dinheiro. Veja que a gente pegando aí os noticiários, falando dos países da América Latina, o problema todo eles discutem a alta do dólar, a queda do dólar, como o mercado se comporta, mas não se discute nada sobre a vida. Tá? Veja, imagine quando a gente encontrasse uma quantidade de pessoas na rua, ou como refugiado, ou por causa de dependências químicas, ou porque está desempregado, porque perdeu a casa, se o dólar caísse, ia ser muito interessante, né? Mas se a gente fala, por exemplo, que a Petrobras está com problema, o dólar aumenta ou o dólar desce. Mas a gente diz, está morrendo muita gente, o dólar não dá nem um sorriso para as pessoas, né? Ele continua na dele, mas quando mexe com as estruturas econômicas, o dólar sobe e desce. A nossa preocupação hoje é uma preocupação, os governos hoje estão todos preocupados com o mercado, e não com as pessoas. O que fazer, como fazer e quais são as tendências dessa crise, né? Quais são os nossos sonhos, quais são as ações que movimentam a vida, né? Quando a gente reflete sobre secularidade, secularismo, né? A secularização, a gente logo pergunta essas questões. Rafaela, você pode passar a próxima, por favor? Aí tem uma pergunta que é interessante. Eu aprofundei as primeiras, tá? Porque eu achei que é essencial. Agora as outras eu estou passando de forma superficial. A esperança que fortalece os consagrados seculares. Eu achei interessante essas respostas, né? Eu fiquei assim, me senti assim, muito feliz, maravilhoso de ver essas respostas que as pessoas trouxeram.
que fortalece a consagração secular é a esperança, né? As virtudes teologais, elas são importantes, elas fortalecem a fé no Cristo ressuscitado, né? Veja, nós estamos vivendo um tempo da liturgia que os discípulos estavam com muita dificuldade de reconhecer o Cristo, né? E aí nós temos essa alegria de poder professar a fé no Cristo ressuscitado. Claro que no sale mi nombre. Né? Que caminha Não. conosco. Dice tú. Que caminha conosco através da história. Ele mesmo afirmou que estaria conosco até o fim do mundo, né? Então, essa certeza é uma certeza que está lá nos discípulos de Emaús, né? A gente está lendo nessa liturgia agora, os discípulos pedem, fica conosco, Senhor, né? E os discípulos reconhecem Cristo aonde? Na Eucaristia, né? Então, eu fiquei assim falei, olha que bacana, né? Os institutos seculares respondendo dessa forma, que é uma riqueza de uma espiritualidade, de uma teologia e de um testemunho, né? Faela, você passa para a próxima, por gentileza. Aí volta quais são as nossas esperanças, né? E quais também são os nossos desafios. Tá? Veja, em meio a todo esse contexto social e político, nós temos a certeza de que o Espírito Santo, né, dá assistência à igreja e está conosco. Tá? Porque é interessante essas colocações dos institutos seculares, que vale a pena, nós vamos aprofundar para debater depois. Né? Muito interessante, assistência do Espírito Santo à igreja. E a hora que dá essa assistência à igreja, está dando a nós, né? Porque cada um de nós aqui, nós somos igreja. Né? Não é, quando eu falo de instituto secular, eu estou falando de igreja. Né? É a igreja. O Espírito Santo está conosco. Ele que fortalece as nossas esperanças e nos ajuda a enfrentar os problemas e os desafios. Pode passar a próxima, Rafaela. A outra riqueza que dá força, a pergunta aí era o que dá força e segurança para os institutos seculares, para o consagrado secular. Muito bacana. A experiência de santidade. Responder aquele convite de Jesus, sede santo como o Pai é santo. Ter uma vida de oração. Tá? Isso é condição para a missão. Tá? Buscar a fonte em Jesus Cristo. É Jesus Cristo que nos dá a vitalidade. Uma profunda experiência de Deus nós temos que ter. Somos instrumento, como diz Paulo VI. Sem Deus, sem Jesus Cristo, nada podemos fazer. Né? O equilíbrio entre a fé, a vida e a oração. Tá? E os estudos. Nós temos que buscar um equilíbrio na nossa vida, né? Porque nós estamos no mundo, nós trabalhamos, etc., e a gente tem que buscar esse equilíbrio entre a fé, as exigências da consagração secular, as exigências da nossa profissão, as exigências por onde nós passamos, né? E a gente tem que ter esse equilíbrio. Podia passar a próxima, Rafaela? Não. Depois, a outra pergunta que foi feita, eu estou passando bem rapidinho, tá? A outra pergunta que foi feita é como os institutos utilizam na formação e na prática cotidiana o documento de Aparecida, a carta sobre a consagração secular, a doutrina social da igreja, como que utiliza isso na prática, né? Então, a primeira ideia que aparece é que temos consciência que somos servidores de Cristo. Né? O que a gente extrai desses documentos? Somos servidores de Cristo e da sua igreja. Né? Evangelizamos por onde estamos, né? Por onde passamos, nós estamos evangelizando. Né? Nós não falamos assim, agora eu vou parar um pouco a vida para ir evangelizar, agora eu vou parar a vida para ir catequizar. Não! Aonde nós estamos, na hora que estamos, nós somos evangelizadores. Tá? Nós somos missionários o tempo todo. Tá?
Não é porque a gente... eu sempre falo com as pessoas, né, que essa é aquela vocação, a exemplo de Maria, né? Quando o anjo chama, ela não diz assim, envia-me, tá? Ela diz assim, faça em mim a sua palavra. Né? A consagração secular tem essa característica, porque nós não saímos do lugar que estamos, nós falamos para Deus todos os dias, faça em nós, aonde estamos, a sua palavra. Né? Realiza em nós a sua palavra, aonde nós estamos. Né? Veja, dar testemunho da esperança em qualquer situação, a certeza de que Jesus é o caminho, olhar para o mundo com os olhos de Jesus, tá? A esperança na obediência do Pai. Tá? Então, essas ideias fortes estão nesses documentos, e os institutos seculares extraem desses documentos essas ideias fortes. Podemos passar para outra, Rafaela? A questão da formação pastoral vocacional com base na secularidade. Como que os institutos fazem? Os retiros, orientação, participação da liturgia, nas equipes, nos encontros. Pode passar a próxima, Rafaela. As perguntas que ficam para os institutos seculares. Quais são os sinais do nosso tempo? Como percebemos esses sinais? Como fazemos o discernimento? Como enriquecer as percepções? Como comunicamos nossa vocação para os outros? São os desafios, né? que os grupos... Eu fiz de forma de pergunta, mas os textos trouxeram essas questões. Próxima. Enfim, pessoal, para a gente fechar... a gente tem que fazer o que Maria nos orientou. Faça o que Jesus disser, ou então faça o que ele fez, que ele mesmo disse isso. E também essa certeza de que ele enviou o seu filho para o mundo, e nós também fomos enviados. Pessoal, a gente tem 15 minutinhos para que vocês possam... Veja como é complicado. Eu falei 1 hora, né? E estou dando 15 minutos para vocês. Né? Isso que é tirania total. Tá? Vocês têm aí 15 minutos para fazer algum questionamento... comentar o que vocês acham que é importante, porque isso aqui é nosso itinerário para chegar lá na conferência, né? Que vai mudar muitas coisas, vai ter outros conferencistas, outras pessoas vão falar outras coisas sobre a secularidade. Mas esse é um eixo que nós estamos desenhando. Quem quer falar algo? Pelo menos uma pessoa. Ou aqui todo mundo é amiga de São José que vive do silêncio. Eu quero reforçar um pouco, quando você falou que para seguir Jesus Cristo radicalmente, a gente tem necessidade de uma formação mais autêntica. E viesse também o outro ponto, os estudos dos documentos, tanto documento da igreja, como documento do Instituto, sabe, toda a história, e principalmente o nosso carisma, que é lindo demais, que é a Eucaristia. Eu sinto a necessidade, assim, porque de mais formação, como hoje, essa live de hoje me enriqueceu bastante, me questionou, assim, como é que eu estou vivendo a minha vida de consagrada no mundo. Quando eu pego um Uber, a minha preocupação é saber se o motorista está seguindo Jesus Cristo. E aí para eu ter esse cuidado de estar no mundo, sem parar de estar no mundo e estar evangelizando, eu tenho que ter formação, eu tenho que ter estudo. Só isso, obrigada. Quem mais? A Iracema tem coragem para todo mundo. João, foi colocado aqui no chat uma ressonância. Eu vou ler, não sei se todos conseguiram ver.
Tão importante que a igreja aprovou uma vocação para ser partilhada hoje. Realidade muito interessante. Basta perceber o quanto o Papa Francisco tem citado e convocado os institutos seculares a assumirem de fato a nossa vocação no mundo de hoje, partilhando a vida de forma discreta, mas presente, despertando assim mais vocações para a vida consagrada, inclusive para a consagração secular. Bacana a ressonância aí, né? Irene, aqui do Instituto Secular Servos de Jesus Sacerdote. Gostaria de lembrar dessa proximidade, é o que nos faz também solidários com toda a situação humana, com tudo o que acontece. Nós nos colocamos juntinho do povo, junto deles, nós vivemos as mesmas dores e as mesmas alegrias. Isso é que dá o tom da transformação e a capacidade da gente anunciar e denunciar as injustiças ao mesmo tempo. Então, é muito importante debater essa questão da proximidade. Uhum. Eu pedindo para o Marco, que eu não consigo ler, Marco. Se tiver alguma ressonância, se você quiser ler, é bacana para a gente ter uma noção de por onde nós estamos caminhando. Alguém mais queria fazer algum comentário? Aqui tem outras mensagens também. O testemunho fala mais do que as palavras. Dialogar com o mundo é o maior desafio para os consagrados seculares. Alguém ia falando aí? Eu, Ciliane, do Instituto Secular. Boa noite. Tem 3 pessoas aí. Tem a Maria Margarida, a Cirlane, acho que é Cirlane. Fala, Cirlane, depois a Maria Margarida fala. Não. Eu estava aqui pensando nesse grande desafio do mundo de hoje, né, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude. Quando o senhor já falava aí bem no início que os consagrados seculares são os artesãos da paz e não da violência. Nesse mundo em que nós estamos vivendo, sobretudo nesse momento atual, nas escolas, né, as crianças sendo assassinadas. Então, para sermos esses artesãos da paz, né, e não da violência, é um grande desafio. Não só nesse momento que nós estamos vivendo, mas em todos os lugares. Para nós sermos esse sinal, né, um sinal diferenciado, né, no nosso lar, né, na sociedade, onde nós estamos, né, enquanto seculares, não é tão fácil, né? Precisamos sermos essas pessoas construtores da paz, deixando essa paz como o próprio Jesus, né? Dizia aos seus discípulos, né? Ide ao mundo, né? Construa a paz, né? Dê essa paz a essas pessoas, porque nós devemos ser esses construtores. Então, é muito interessante, eu achei muito bonita essa questão, porque é onde nós estamos vivendo hoje. A Maria Margarida pediu a palavra. Fala, Maria Margarida. Pois não, boa noite. Né? Eu faço parte do Instituto Missionário Maria Imaculada, Cajazeiras, Paraíba, mas resido em Santa Cruz. Então, desde o início que João colocava a questão da violência na escola, mostrando todo esse cenário de violência, quando alguém questionava que tinha que matar, eu ouvi também isso, né, de muitas pessoas, e vejo e sinto a importância nossa de consagrados no mundo, principalmente nas escolas, enfim, em toda a sociedade, mas que nós fazemos sim a diferença aonde nós estamos, porque nós somos realmente presença de Deus aonde estamos. Eu falo dessa forma porque, diante de todo esse cenário, como também eu trabalho em escola, eu me vejo assim, mesmo sendo, vamos dizer assim, em pequenas ações, mas de um grande, né, assim, de uma grandeza tremenda quando a gente leva a palavra de Deus. No partir de uma merenda, no escutar um aluno, enfim, nós fazemos a diferença.
Acho que tem alguma ressonância, Marcos? Senão a gente passa a palavra para ela. Tem mais alguma? Para ser artesão da paz, só na graça do Divino Espírito Santo, para sermos outro Jesus Cristo no mundo, com muita oração, Eucaristia e a missa. Bacana. Se não ocuparmos o espaço permanecendo indiferentes, outros ocupam o espaço no mundo. Elza? Eu creio que... Então, João, eu quero primeiro dar os parabéns, né? Sempre que você faz uma fala, chama muita atenção o seu modo de falar, o seu modo de ser, né? De ser essa presença no nosso grupo, né? Você é um grande testemunho, e eu te agradeço muito por isso, né? Tudo que você falou foi muito, muito bacana, muito bonito, mas, assim, vou ressaltar só uma colocação aqui. Quando você diz que hoje não é tempo de discursos vazios, é tempo de testemunhar. Ser de testemunhas que atrai, né? Também sou professora, né? E precisamos nos questionar, né? Será que realmente o meu modo de testemunhar, o nosso modo de sermos consagrados no mundo, realmente está atraindo, né? O mundo está hoje com tanta violência, com tanto desgosto, com tantas coisas perdidas por aí. Será que não é falta de cada um de nós que estamos aí na caminhada ser esse testemunho, ser essa pessoa que atrai, né? Por que está tendo tanta violência? Em que eu não estou atraindo? Será que as pessoas, quando eu encontro na estrada, ficam felizes ao me encontrar, ao me encarar? Eu que sou consagrada, eu estou fazendo a diferença onde eu estou? Ou estou como qualquer um de todos os outros, né? Então, eu me questiono e aquilo que você colocou, é preciso que cada um se questione, né? O que é que eu tenho que fazer diante de tantas violências, de tudo isso que a gente vive hoje, de tanta fome, de tantas guerras, né? Assim, entre aspas, como é que eu estou fazendo para atrair, para mudar no lugar onde eu estou, no trabalho que eu faço, naquilo que eu vivo? Como é que eu sou profeta? E, mais uma vez, parabéns e muito obrigada. Você é sempre 1000. Obrigado a vocês. Iria, né? O Davi levantou a mão bem antes de mim já. Ô, Davi, eu não tinha visto, desculpa. Obrigado. Só para agradecer a sua presença de cada um de nós. Sou David, Moçambique, África. Sou do Instituto Secular São Pedro. Só para agradecer esse momento de crescimento e desenvolvimento, principalmente para mim, tenho lido muito. Creio só por causa dessa parte que nós somos servidores. De que maneira, neste mundo em que nós estamos a viver, nessas dificuldades tantas, creio, através da luz, né, desses todos os documentos que nós estamos a ler, né, creio um horizonte muito importante de nós no mundo, os desafios dependendo de cada país onde nós nos encontramos. Então, creio só para agradecer essa força que creio recebi de ti e de todos, porque é importante essa parte. Obrigado. Obrigado a você. Tem a Iria, depois tem a Célia. Sim, eu só queria contribuir pela formação muito boa, muito excelente, mas a secularidade no mundo, primeiro nós, antes de ser consagrados, somos cristãos. Eu creio e vivo, eu acho que é importante que cada um tem que ter convicções internas próprias do cristianismo. Antes você falou assim, exemplo, Europa, terminar a igreja, terminar o cristianismo. Se as pessoas têm em si a fé, que vive a fé como cristãos, elas podem dar um passo à frente de usar a titularidade de consagrados, fazer uma opção, viver por Cristo. Mas isso falta para nós, a gente vê pelas gerações, a vivência do cristianismo, a vivência da convicção em Deus que brota, aí o testemunho é automático, a
A nossa missão flui se a gente tem esta perspectiva dentro de si cultivado, e isso é o esforço de cada um, e bem em conta aquilo que você falou da formação, não é tanta da cultura. Hoje em dia a gente tem que aprender estratégias, métodos, linguajar, tudo mais, mas se a gente tem essa perspectiva da convicção do cristianismo, de se eu sou cristão, sou filho de Deus, e cultiva isso, não é também hoje para amanhã que a gente adquire isso. Isso é uma longa história e é um recomeço de cada dia. Parabéns. Obrigado. Pessoal, a gente vai pegar mais umas 3 pessoas, né, Marco? Por causa do horário. Né? Tem aí a Célia, que pediu a palavra, depois tem a Gema. Célia, você está com o microfone fechado. Eu queria falar assim, né? Que essa formação em Cristo, que Cristo rege a nossa vida, mas também eu acho importante para nós cristãos, leigos consagrados, termos um mínimo de formação política para podermos ajudar aquelas pessoas que vêm muitas vezes ao nosso encontro, que são ludibriadas, que são exploradas, né, nos seus direitos, mas que não têm onde buscar. Então, se nós entendermos um pouco mais, não termos medo de conhecer um pouco mais sobre a política, em todos os sentidos, para nós ajudarmos, porque nós vivemos no meio do mundo. Nós temos que primeiro falar de Jesus também, mas esse Jesus também que era um grande político. Não é? Então, eu penso assim que precisamos um pouco de formação política, não ter medo, né, de conhecermos melhor a política, para que nós não sejamos envolvidos pela politicagem. Só isso que eu queria colocar. Bacana. Vamos ouvir a Gema. Sem som. Está sem microfone, som, Gema. Gema. Está sem som. Você fechou o microfone, Gema. Você deve abrir. Agora abriu, sim. Mesmo aberto, não está saindo som. Não tá, o som não está, Gema. Enquanto você organiza o som, vamos dar. A Rafaela pediu a palavra. Somente para a foto oficial do encontro, achei que já era a última mão. Foi a última mão mesmo. Porque, a Luciana levantou a mão ali. Se puder ser, daí abrimos as câmeras enquanto a Gema arruma ali o microfone. Todos abrem a câmera. Um sorriso de alegria do Evangelho. Tá. Então, vamos enquanto a Gema abre lá, a Luciana pediu a palavra, só temos tempo para mais 2 pessoas, não dá mais tempo, já passou o horário, né, Marcos? Vamos lá para fora, sorriso. Aí. Todo mundo abrindo a câmera para a gente tirar foto, e aí eu vou fazer um comentário e a gente encerra. Tá? Pessoal, primeiro eu quero agradecer a vocês pela generosidade de vocês. Né? Os comentários que vocês fizeram foram ricos, e são comentários bonitos, porque são todos comentários centrados na pessoa de Jesus Cristo, no amor à igreja, e essa espiritualidade de uma trindade que encarnou no mundo, o mundo encarnou nela,
que fortalece a nossa vocação. Então, aqui todo mundo retomou frases e ideias muito bacanas. Muito obrigado a todas e a todos. Acho que aí o Marco deve falar para nós a data dos nossos próximos encontros, porque eu sei que temos um no mês que vem, que nós vamos continuar falando do documento de Aparecida. Depois, em maio, é a vez da gente falar sobre a profecia, e aí nós já vamos preparando para o nosso congresso, que é em agosto. Cada dia mais próximo, tá? Então, vamos rezar um Pai Nosso, pedindo a Deus que cuide de nós. Né? Eu acho que sempre a gente deve rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. Né? A Ave Maria, a gente puxa uma intimidade com a nossa mãe. E o Pai Nosso, nós puxamos uma intimidade com a Trindade. Então, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem é ofendido, e não deixemos cair na terra, mas livrai-nos do mal. Amém. Pessoal, um bom fim de semana para vocês. Muito obrigado. Peço aí as minhas desculpas às pessoas da língua espanhola, porque eu não consigo falar tão bom espanhol, mas em breve eu vou aprender. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Bolívia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos e todas. Em nome de Deus. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Bem para todos. Boa noite, paz. Boa noite. Bom, obrigado, Marcos, porque você estava aí. Graças ao seu apoio para nós, as coisas caminham. Boa noite, João, obrigado. Desculpa, meu computador hoje não colaborou muito, eu fiquei entrando e saindo, mas ao fim deu tudo certo, com a ajuda aí das meninas. Obrigado também para a Rafaela, não sei se ela já saiu, mas muito obrigado, Rafaela, a Zinete. A Zinete também. Enfim, obrigado a todos pelo apoio. Falou, tchau, tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.